Bom, eu fui colaborador do Pasquim na época dos anos de chumbo, né? Na época da ditadura militar. O Pasquim foi criado em 1969, logo depois do AI-5, que foi 13 de dezembro de 68, numa época bem ruim, né? Então juntou um pessoal muito bom e revolucionou inclusive a linguagem jornalística. Eles eliminaram aquele negócio do escritor fantasma, que chamam aí de ghostwriter, né? E as entrevistas eram feitas de uma forma informal, né? Eles não censuravam entrevista nem nada. E o Morrice, por exemplo, que também colaborei com ele 30 anos, o Morrice fazia um cinema alternativo em Santos, e todo aquele pessoal de esquerda, né, da época se interessou pelo Pasquim, porque o Pasquim era lido nas entrelinhas pelo pessoal da esquerda. E quem não lia o Pasquim não entendia nada, porque tinha que estar inserido no contexto, que isso é um termo que eles mesmos usavam, né? E para driblar a censura, né, se usava muito simbolismo, muita metáfora. Isso foi usado também no cinema, foi usado nos festivais de música popular, que foi uma resistência entre 64 e o AI-5, né, que culminou com aquele negócio do Caminhando, do André, que foi proibido, mas ainda houve resistência. Existiu o cinema novo durante essa época, né, até nesse período. Houve os festivais de música, né? Da Record, da Excelsior e tal. Aliás, a Excelsior também foi uma que não apoiou o golpe militar e só sobrou por causa disso, né? Como a Marinque Veiga do Rio, a Rádio Marinque Veiga. E nos anos 70, né? Me interessei em ler o Pasquim, como muita gente e tal, e comecei a mandar umas fotopotocas, uns textos, e eles começaram a publicar. E foi interessante, porque acabei ficando famoso, já agora chegou a me chamar de fotopotoqueiro, né, do Pasquim. Encontrei com ele em São Paulo, nos lançamentos de livros, quando eles criaram a Codecri, né, que era uma editora. E o mais interessante é que, nessa época, se criava muito, sob a ditadura militar, a repressão fazia com que o pessoal tivesse, assim, condições de criar as coisas de uma forma muito criativa, assim, né? Depois quando as coisas foram deteriorando, que eles foram fazendo uma lavagem cerebral, né? E foram modificando, inclusive, currículo escolar, uma série de coisas, esse pessoal começou a perder público, né? Começou a perder leitores e tal. E começou a diluir, quer dizer, eu me lembro de uma frase que o Ivan Lessa, por exemplo, ele teve duas frases que marcaram muito. Uma foi em 82, quando a ditadura fez 18 anos, que ele escreveu, ele tinha uma sessão chamada Jipe Jipe Nheco Nheco, que é uma frase de uma música antiga, né? E ele escrevia frases e alguém desenhava, ou Carlos, ou Redio, pessoal. E em 82 ele escreveu 18 aninhos, parece que foi ontem, parece que vai ser amanhã. E quando se consolidou realmente a lavagem cerebral, porque nós tivemos aí nesse período as diretas não passaram por quê? Porque para o sistema ainda era perigoso se votar eleição direta, se votar para presidente. Ainda existia muita gente politizada. Apesar daquela frase do Pelé, que o brasileiro não está preparado para votar, mas ele falou isso nos anos 70 e falou besteira, como sempre. Então, até o Lusca, que era um cartunista, ainda desenha até hoje, está por aí, ele desenhou o Pelé com o número 10 e a cabeça de chuteira. Foi a melhor resposta que se podia dar para o Pelé, né? Saiu no Pasquim, saiu. E aí, quando as coisas chegaram no ponto que a ditadura queria, ou que o sistema, né, melhor chamar de sistema, queria, aí tivemos eleições diretas. E tem uma frase do Ivan Lessa, que eu acho que essa daí é aquelas que faz a gente quase chorar, né? Porque a gente sentiu o amargor da derrota,
que ele escreveu, porque o Ivan Lessa tinha sido processado porque, num desses de pedir pinheco aí, ele escreveu Porradas Bar. E para eles, porradas tinha alguma coisa a ver com porra. Então, processaram Ivan Lessa, né? E Ivan Lessa escreveu uma frase que funcionou como uma lápide. Escreveu: antigamente não se podia dizer nada. Em compensação, hoje, tudo que se diz não quer dizer nada. Isso aí, para nós, foi uma derrota. Foi assim, o atestado, né, de que eles ganharam. Não é que eles ganharam, né? A gente está aí tentando uma resistência até hoje. Os gatos pingados, né, que nem diz o outro. Mas essa fase da censura foi um negócio assim muito... A censura prévia foi criada em 70, né? E aí todo o material que tinha que ser censurado em Brasília, tem a famosa caneta Pilot, aquela que eles riscavam os originais, criminosamente riscavam os originais e devolviam para a redação. E muitas delas foram jogadas. Eu mesmo sei que naquela época tinha saído o Calabar, que é uma peça feita pelo Chico e o Rui Guerra, né? E tinha uma frase do Fado Tropical que falava: esta terra ainda vai cumprir seu ideal, né? Ainda vai tornar-se imenso Portugal. Só que eu achei, como eu fazia foto potoque, eu achei uma fotografia, saía muito na manchete, na última página. A manchete era uma mina de coisas para esse tipo de... para quem gostaria de fazer foto potoca, né? Aí saiu um macaquinho lá cantando com um violão. Aí eu botei um balão, ele falando, né, que a foto potoca é isso, ou você coloca um balão ou faz uma adulteração na própria fotografia. Eu botei: esta terra ainda vai cumprir seu ideal, o macaco cantando. Isso aí também, segundo o Jaguar, foi pilotada também, foi riscada como tantas outras, né? Depois da abertura política, o Pasquim ainda resistiu, né, até os anos 90. Mas eles publicaram muitas daquelas matérias que foram censuradas, com o risco e tudo, porque eles mandavam de volta para o Pasquim. Até foi muito triste, porque a última vez que eu estive no Pasquim, já quase no finalzinho do jornal, foi na Rua da Carioca, no Rio, num edifício chamado Leila Diniz, um edifício fininho que tem entre a Praça Tiradentes, né, e o Largo da Carioca ali. E estava tudo arrombado, tinha entrado ladrão, roubaram fax, roubaram tudo, quer dizer, a própria decadência, né? Estava o Jaguar, o Amorim, que também é um cartunista, foi um dos últimos daquela fase do Pasquim, né? O Pasquim voltou posteriormente, mais recentemente, mas também não teve sustentação. Ninguém anunciava no Pasquim, né? Que não deixa de ser uma forma de censura, né? A censura por exclusão, por exemplo, né? Você deixa de apresentar um programa bom, assim, né, para apresentar um Big Brother Brasil, um Faustão, um negócio qualquer, né, que é só para inibir o potencial de criatividade que as pessoas têm, né, transformar todo mundo em idiota.